Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos hoje em mais uma edição do podcast Educando na Fé. É uma iniciativa da Pastoral da Educação aqui na Faculdade Vidal e na Escola Normal. E hoje, para iniciar esse ano 2026, nós temos a alegria de receber Dom Tiago Stanislau, diretamente da terra de São João Paulo II e Santa Faustina. Temos aqui um conterrâneo desses dois grandes santos muito queridos por nós e que estará hoje apresentando o movimento Adoção Espiritual. Seja muito bem-vindo, Dom Tiago. Muito obrigado. Para mim é uma grande alegria de visitar a Diocese de Moeiro do Norte. Hoje aqui também visitar a Faculdade Vidal, todo o centro educacional, e conversar um pouco aqui com o Padre Diogo e através também deste podcast, também com todos que vão nos assistir. Muito bem, então o Dom Tiago está realizando esses dias aqui na nossa Diocese de Limoeiro uma missão da adoção espiritual, né? E temos aí uma semana bem recheada, né, Dom Tiago? É verdade. Poucas horas para dormir, mas hoje ficou até melhor, né? Mas outros dias realmente estava apertado, mas também a missão tem que ser assim, né? A gente encaixa as atividades dentro das possibilidades, e quando tem mais pessoas envolvidas, realmente, às vezes tem que fazer algum sacrifício em prol do bem maior, mas no final tudo vai dar certo. E nós que estamos aí acompanhando mais de perto, nós podemos ver, de fato, a empolgação, o amor que o Dom Tiago tem pela adoção espiritual. A adoção espiritual, Dom Tiago, se nós pudéssemos resumir para apresentar para as pessoas a sua origem. Qual é, de fato, a origem da adoção espiritual? Se vamos falar sobre a adoção espiritual, podemos olhar ela de vários ângulos, né? Talvez podemos começar, então, com a própria prática, né? O que é a adoção espiritual. Então, a adoção espiritual é uma prática pessoal de fé, na qual nós nos colocamos perante Deus com propósito: Senhor, permita que possamos cuidar alguém neste mundo que está precisando de um cuidado especial. E exatamente na adoção espiritual nós olhamos com nosso amor, nossa, também podemos dizer, caridade e misericórdia, as crianças ameaçadas pelo aborto. Por quê? Porque surgiram numa circunstância não muito favorável a elas. Nós sabemos que tem muitas possibilidades de gerar a vida de um ser humano. Estou falando em várias circunstâncias. Pode ser uma simples, começando irresponsabilidade quando a sua vida sexual, pode ser até uma violência. Então nós entendemos que o ser humano pode surgir numa situação não muito favorável à chegada dele. E aí nós entendemos que, neste caso, no mundo no qual nós vivemos, tantas vezes se aponta o aborto como uma solução. Tem uma gravidez inesperada, então vamos solucionar o problema. Como? Fazendo o aborto. E nós entendemos que as crianças, neste caso, nesta situação, elas são capazes de sentir e perceber essa rejeição da parte dos seus próprios pais biológicos. Então, voltando à ideia da adoção espiritual, nós nos colocamos perante Deus, dizendo: Senhor, deixe que eu cuide uma criança assim, nestas condições. Ela chegou não sendo esperada, ela corre o risco de ser abortada, então permita que eu possa cuidar dela, dando meu amor, dando meu acolhimento na experiência da maternidade e paternidade espiritual. E assim, essa criança vai receber este nosso gesto também de amor, de caridade, através da nossa oração. Uma breve oração diária que fazemos durante 9 meses. E assim
assim, descrevendo a adoção espiritual, é simples gesto de amor para com uma criança ameaçada pelo aborto. E também nós, nesta prática, lembramos também das mães destas crianças, porque nós entendemos que o aborto ameaça também a vida da mulher. Quem pesquisa um pouco pode, sem grande dificuldade, encontrar o que é síndrome pós-aborto. E se sabe exatamente o que acontece fisicamente, psicologicamente, espiritualmente com a mulher depois de aceitar realizar este ato. Então nós também na adoção espiritual queremos cuidar com a nossa oração, com nossa caridade, exatamente a mãe desta criança ameaçada pelo aborto. Então nós podemos dizer que de fato não há um aborto seguro, como algumas pessoas pretendem dizer, né? Vamos lutar para que seja liberado um aborto seguro, porque primeiro o aborto não é seguro, em primeiro lugar, para a vítima que vai morrer, né? A criança. Então, é o primeiro lugar que é um contrassenso dizer que é um aborto seguro, porque alguém vai morrer ali. E, em segundo lugar, a mãe, ela também vai passar a vida tendo muitas sequelas, né? Daquele procedimento. Sim. Basta ler um pouquinho mais e eu digo, não são informações restritas, difíceis de acesso. Como que acontecem os procedimentos abortivos, como o que se usa e tudo mais. E se sabe muito bem, né, como que este procedimento consegue até fisicamente prejudicar a vida a saúde da mulher. Não são poucos casos das mulheres que falecerão por causa do remédio que tomaram, remédio abortivo, também até complicações depois de um procedimento manipulação, né, de instrumentos, mas que causa, por exemplo, infertilidade. Tem várias coisas assim envolvendo este procedimento. Então, dizer que existe aborto seguro, eu não sei de que fantasia vem esta afirmação. Cada aborto é uma tragédia. Tira a vida de um ser humano, um ser humano em desenvolvimento e, com certeza, lesa de várias maneiras a saúde física, psicológica da mulher. Esta é a realidade. Nós temos uma estatística, uma triste estatística, né, que se pode encontrar facilmente, quem pesquisar, que só nesse ano já foram realizados mais de 4 milhões de abortos no mundo. E estamos hoje no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro, nossa. 3 de fevereiro. Então, essa contagem é do site da OMS, né? Essa estatística. Depois eu posso... É porque eu também tenho exatamente essas estatísticas, né? Que é um site que conta assim, dados oficiais. Então, eu sei que no ano passado foi em volta de 46 milhões de abortos realizados no mundo contabilizados. Então, não tenho dúvida, é um genocídio que está acontecendo. Para mim, não precisa procurar outra palavra. A palavra mais certa é esta. Se nós falamos tantas vezes sobre algumas vítimas, sei lá, de mau acidente, às vezes queda de um avião, e às vezes se para olhar de perto estas tragédias, e eu digo, está tudo certo, nós estamos sempre tocados quando algum ser humano, de uma maneira trágica, perde a sua vida, não tem dúvida. Mas é uma esquizofrenia profunda não perceber, ou falando melhor, por um lado, pensar numa tragédia de poucas pessoas e ter esta sensibilidade correta, num caso assim, e por outro lado, passar ao lado dessas estatísticas que falam sobre o aborto, tratando como se fosse coisa mais natural, que não tem nenhum problema, que tantas vidas,
tantos projetos de Deus, se vamos olhar pelo nosso lado na fé, tantos projetos de Deus que não foram em diante por causa de um aborto que aconteceu. Encontrei aqui, é da página Educar para o Céu. Eles estão reproduzindo, né, de outra fonte de informação, mas lá eles dão toda a estatística e de onde tiraram. A página no Instagram é Educar para o Céu. Sim. E de fato, como o senhor disse, de fato é uma ideologia se pensar, né, que o aborto como um direito, porque tapar a realidade como tal, né? Vai contra os mandamentos da lei de Deus, vai contra a lei natural, contra o próprio instinto do ser humano de sobrevivência, de querer viver. O senhor, como um polonês, né, que tem toda uma cosmovisão moldada pelos princípios, pelos valores cristãos, né? E nós sabemos disso porque ali, quantas pessoas puderam dizer que são da geração João Paulo II, né? Geração João Paulo II, um Papa Santo que durante seu pontificado tanto prezou pela civilização do amor e contra a cultura da morte, né? Como ele chamava. O senhor acredita ou pode nos dizer que todo esse seu amor pela vida, em defesa da vida, das causas pró-vida, também o senhor traz como uma herança assim do seu povo, uma herança da sua terra que tanto teve de lutar contra ideologias? Sim, sem dúvida, porque Polônia, quem talvez estudou um pouco na história do mundo, com certeza percebeu que nossa terra já teve, entre aspas, desprazer de ser um campo de batalha em algumas guerras, com certeza duas maiores, Primeira e Segunda Guerra Mundial, um dos maiores campos das batalhas e onde aconteceram muitas vítimas foi exatamente a nossa terra. Então se é um país, uma terra onde muitas famílias perderam seus entes queridos por causa da invasão dos países vizinhos, ou então porque estes familiares foram para lutar contra aqueles que queriam invadir a Polônia e depois, mais tarde ainda, lutaram para libertar a Polônia, inclusive lá das garras do socialismo comunista. Aí nós entendemos que a vida é um valor inestimável, é um valor inquestionável, porque se o ser humano não pode ter este básico valor que é a própria vida humana preservado, qual outro valor nós vamos então preservar para dizer que nos preocupamos como ser humano? Não tem todos os outros valores, todas as outras ideias, elas caem se o ser humano não pode ter garantido exatamente a segurança de sua vida, a tranquilidade que vai poder, sem nenhuma ameaça, pensar no seu projeto de vida, na sua construção exatamente do seu futuro. E o senhor já está no Brasil há 25 anos, não é isso? Sim. O senhor veio ainda como sacerdote. Sim, eu veio no ano 2000 como sacerdote da Diocese da Cracóvia, num gesto de partilha entre dioceses chamado Fidei Donum. Então, sendo padre da diocese de origem, um dia procurei o bispo para pedir a permissão para ir em missão, conheci no seminário a possibilidade de ir a algum outro lugar, também aqui citado João Paulo II, quando ele visitava a Polônia em diversas vezes, ele falava para nós seminaristas, para também os sacerdotes, ele falava: pensem em ofertar uma parte da sua vida sacerdotal para ir
para algum lugar no mundo onde faltam os sacerdotes. Então não tenho dúvida que também estas afirmações do Papa João Paulo II tocaram meu coração, colaboraram com esta ideia de ir em missão, e assim no ano 2000 cheguei para o Brasil, para o Rio de Janeiro, aí trabalho no Rio desde tempo até hoje. E nós temos aqui no material da adoção espiritual o brasão da Arquidiocese do Rio de Janeiro. O senhor é bispo auxiliar lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e a Arquidiocese do Rio de Janeiro tem sido de fato uma propagadora, né, através do senhor, que é o diretor espiritual nacional do movimento Adoção Espiritual, desse movimento, até chegar aqui na nossa diocese e, quem sabe, através dessa missão, se espalhar por outras dioceses aí do regional, né? Os padres, meus amigos aí da OSIB e de outros grupos, podemos conversar sobre a adoção espiritual, né? E vocês levarem aí para suas dioceses, vale a pena, vale a pena. E como chegou no Brasil? Foi através do senhor que iniciou? E eu percebi, na verdade, como contar isso? Eu não conhecia a adoção espiritual no Brasil, nunca encontrei, talvez não procurei para realmente verificar bem se existia no Brasil esta prática, e realmente quando nós já implantamos na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, depois fazendo pesquisas, eu já num outro site eu encontrei essa ideia, mas ela nunca assim foi divulgada de uma maneira mais ampla. Então a própria ideia da adoção espiritual, de fato, ela já estava presente aqui no Brasil, já encontrei, como falei, alguns sites que falavam sobre isso, mas no ano 2000, aliás, falando melhor, quando cheguei no ano 2001 para a minha primeira paróquia, então eu já trouxe essa ideia da adoção espiritual para meus paroquianos. Então eles já naquele momento praticaram, inclusive algum tempo atrás me encontrei com um dos meus paroquianos por ocasião de uma missa festiva, e nessa missa eu falei da adoção espiritual, e ele me mostrou exatamente nós chamamos isso primeira carteirinha dele do ano 2001, que ele fala desde então ele está praticando a adoção espiritual. Então, a primeira divulgação, na verdade, aconteceu desta maneira um pouquinho menor no nível da minha primeira paróquia. E no ano 2020, quando me tornei bispo, eu tomei decisão de divulgar a adoção espiritual depois de uma situação que talvez nossos ouvintes lembram. Foi um momento quando foi divulgada uma tragédia, um tio que estava abusando sexualmente de sua sobrinha, que naquela época tinha, se não me engano, 11 anos. E exatamente ela, num certo momento, engravidou, e isso se tornou conhecido. E naquele momento, muitas pessoas se colocaram à disposição para, primeiro, acolher esta menina, porque por motivos familiares ela não poderia morar com pais, não me lembro essa história bem, mas ela morava exatamente com esse tio. Então, pessoas se colocaram à disposição para acolher esta menina, também para acolher a criança que ela já carregava debaixo do seu coração. Não faltava opções positivas para duas vidas, mas aqueles que querem forçar exatamente a implementação do aborto no Brasil não perderam a oportunidade, então eles levaram essa menina, se não me engano, para o Recife, aqui perto, e violentaram ela mais uma vez, neste caso, tirando a filha dela, né? Matando a filha dela.
E eu sei que todo mundo estava naquele momento muito assim comovido, pessoas lamentando, mas também passaram 2, 3 dias, ninguém lembrava mais, já ninguém dava nenhuma notícia, já não se trocava as ideias sobre este caso, já outros temas entraram, mas este acontecimento meio que cravou no meu coração. E eu andava pensando, é impossível. Uma tragédia assim, mais uma tragédia desse tipo, e nós só ficamos no nível de uma lamentação e nós não fazemos nada. Aí que eu lembrei exatamente da prática da adoção espiritual e tomei decisão de apresentar a Dom Orani e outros bispos na nossa reunião dos bispos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, propondo para que esta prática possa se tornar um gesto concreto no final da Semana da Vida daquele ano 2020. E Dom Orani aceitou, claro, imediatamente, deu apoio todo, e assim no dia 8 de outubro de 2020, aí oficialmente a adoção espiritual tornou-se mais uma obra provida presente na nossa arquidiocese, e assim começamos divulgação primeiro exatamente na Arquidiocese do Rio de Janeiro e depois, aos poucos, por diversos motivos, a adoção espiritual se tornou conhecida também em outras partes do Brasil, inclusive também chegou até para Limoeiro do Norte. Isso mesmo. Nós temos uma frase do Papa Leão XIV, né, que relembra Madre Teresa de Calcutá, que diz: o maior destruidor da paz hoje é o aborto. Nenhuma política pode servir verdadeiramente ao povo se negar aos nascituros o dom da vida. Então, hoje nós nos compadecemos tanto das vítimas das guerras, que, de fato, é algo que deve mexer com nossas entranhas. A guerra é uma coisa terrível. E como o senhor mesmo citou no início do nosso podcast, poderíamos chamar a esses 4 milhões de vidas ceifadas de um verdadeiro genocídio, né? Sim, Um verdadeiro sim, genocídio. sim, com certeza, com certeza. E nesse sentido é que nós podemos entender aqui nesse nosso folhetinho de divulgação da adoção espiritual, tem uma frase que eu achei muito interessante, que diz aqui: o início da adoção espiritual está associado a Nossa Senhora de Fátima. De fato, Nossa Senhora lá em Fátima, né, veio num contexto de guerra e veio pedir a oração pela paz no mundo, né? Associando de fato a oração do Santo Terço, do Santo Rosário, a intercessão, mesmo das crianças, mesmo de crianças, como uma forma de verdadeiramente buscar a paz no mundo. Sim. E a metodologia da adoção espiritual, para quem depois vai assistir o nosso podcast, que quer conhecer de fato, a metodologia é justamente a oração, né, Dom Tiago? Sim. Aqui talvez, antes de explicar exatamente como que nós praticamos a adoção espiritual, já com, vamos dizer, os passos para iniciar, depois praticar e terminar, e ainda queria voltar aqui esta memória, né, do início da adoção espiritual como um projeto que acreditamos ele veio como resultado das aparições de Nossa Senhora de Fátima. É porque lembramos que ela nas aparições falava com as crianças sobre pecados que ofendem muito o coração de Deus. E nós não temos dúvida que um dos pecados que mais ofende, que também entra isso dentro, até da citação da Santa Madre Teresa de Calcutá e aqui do nosso Papa Leão XIV, que trouxe esta frase, né? Que tirar a vida do irmão, tirar a vida de um ser humano, sem dúvida é um pecado que ofende e muito o coração de Deus. Então, se nós queremos buscar mudar o nosso modo de viver, de agir, precisamos pensar também
que tipo de postura, que tipo de prática na nossa vida é que vai agradar, alegrar o coração de Deus. Não temos dúvida que cuidar também a vida do outro, se preocupar com o outro, ser caridoso, amoroso com o outro, é o que mais alegra o coração de Deus. No final das contas, aquilo que Jesus nos ensinava foi exatamente isso, o amor ao nosso próximo, principalmente aquele que é mais fraco, mais vulnerável, mais indefeso. Sem dúvida, mais vulneráveis dos vulneráveis são estas crianças ameaçadas pelo aborto. Mas a própria adoção espiritual ela é uma prática positiva, porque nós falamos aqui, não tem dúvida, dentro do contexto que existe o aborto, é uma realidade, e em certa maneira ele é um motivo de existir também a da adoção espiritual, mas essa prática como tal ela é uma prática positiva. Porque nela, exatamente, nós, através da oração, cuidamos das duas vidas, da vida da criança e da vida da mãe. E então, indo já para a própria prática, então, como que se começa a adoção espiritual, né? Para começar, nós precisamos do apoio de dos nossos materiais. Pode ser, por exemplo, esta carteirinha, que não é difícil encontrar, principalmente nas paróquias que já abraçam a adoção espiritual, uma carteirinha física. Ela tem tudo o que precisa. Eu vou explicar estes passos exatamente usando essa carteirinha, mas podemos também usar o aplicativo. É um aplicativo que depois, de repente, conseguimos mostrar melhor, né? Mas um aplicativo que, quando nós baixamos ele para o nosso celular, ele já nos conduz pelos passos para começar, né? E ele tem também uma coisa positiva, que são exatamente meditações do texto, tem uma ultrassom real também da criança em seus estágios de desenvolvimento. Temos também uma apresentação em 3D da criança naquele estágio do desenvolvimento, né? Então é um apoio, e eu acredito, muito, muito bom. Além disso, até cada dia nós recebemos uma mensagem. Claro, o aplicativo é apenas assistente virtual da adoção espiritual. Nós não cuidamos da criança do aplicativo, né? Sim. Aqui, o aplicativo é apenas como se fosse representa, nos traz uma realidade, mas também as mensagens que este aplicativo apresenta nos ajudam até entrar um pouco mais nesse processo da geração de uma nova vida, de desenvolvimento, e também ajudam na criação até dos laços afetivos com o nosso filho espiritual. Por exemplo, hoje que comecei a minha adoção, mais uma adoção espiritual no dia 9 de setembro, 58 dias atrás. Então, veja a mensagem que hoje recebi aqui no aplicativo. Então, a mensagem é: agora estão começando a se formar os órgãos do paladar e do olfato. Minhas pálpebras cobrem completamente os meus olhos. Vou te dizer uma coisa interessante. Já sei engolir. Mal posso esperar comer minha primeira sobremesa. Nossa, isso dá uma sensação assim de concretude, né? Uma sensação mesmo de realidade, porque a pessoa que vai acompanhando essa simulação do desenvolvimento vai vendo como mesmo nas semanas iniciais, né? Já é uma vida, né? Já é uma vida. Com certeza, como é que 9 semanas e aí já um ser humano está desenvolvendo essas partes, né, que ajudam né, no percepção de paladar e tudo mais. São coisas interessantes que também apoiam muito, né, nosso conhecimento até da biologia do desenvolvimento do ser humano, né? Então, Jarlison vai colocar aí na edição, vai colocar o link para vocês poderem acessar esse aplicativo aí da adoção espiritual.
Mas aí voltando exatamente os passos que precisamos dar para começar a adoção espiritual. Então, o primeiro passo, eu sempre falo que é a certeza do nosso amor que temos para dar para o outro que nós não conhecemos, para uma pessoa neste mundo que Deus só sabe onde ela está e que está esperando de ser amada, de ser acolhida. Então começa com esse gesto de amor gratuito que queremos expressar através da participação da adoção espiritual. E assim, no momento quando a pessoa decide, não, eu quero começar a minha adoção espiritual, então ela, aqui usando a carteirinha, até aqui a oração, exatamente como a qual a pessoa começa a adoção espiritual. Então, uma oração de propósito, né? A pessoa fala assim, Maria, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e todos os anjos e santos. Eu, a pessoa fala seu nome, guiado pelo desejo de colaborar na defesa dos nascituros, hoje, dia, aí a pessoa fala a data, decido com firmeza adotar espiritualmente uma criança cujo nome é conhecido apenas por Deus, e prometo durante 9 meses, a cada dia, rezar em defesa da sua vida, e para que no futuro possa se tornar uma pessoa digna e honesta. Então, assim, a pessoa dá aquele primeiro passo. E, a partir desta oração, deste compromisso assumido, depois, durante 9 meses, a pessoa promete que vai amar este seu filho espiritual, porque isso não é uma campanha de oração, isso se chama adoção. Por quê? Porque de fato nós queremos ser como pais, ou de fato pais espirituais, mães espirituais destas crianças ameaçadas pelo aborto. Então nós expressamos nosso amor, nós damos nosso amor através da oração. E qual é esta proposta da adoção espiritual? Qual a oração? Então é uma dezena de textos diariamente, Pai Nosso, 10 Ave Marias, e depois uma oração especial na intenção do nosso filho espiritual e da mãe desta criança, como também da família. Então a oração é assim: Senhor Jesus, pela intercessão de Maria, vossa mãe, que vos acolheu com amor, e pela intercessão de São José, homem de confiança, que cuidou de vós após o nascimento, peço-vos por esta criança concebida, adotada espiritualmente por mim, que corre o perigo de ser abortada. Dai à sua mãe e aos outros familiares o amor e a coragem de deixá-la viver, vós que lhe concedestes a vida. Amém. Então a pessoa, exatamente durante 9 meses, vai acompanhar espiritualmente este seu filho espiritual com esta oração. E também colocamos aqui que cada pessoa pode, além desta oração básica, sim, ainda algum propósito diário, um sacrifício, um ato de bondade, de caridade realizado, pedindo para que os benefícios espirituais deste ato possam exatamente ser dirigidos a nosso filho espiritual. E quando termina 9 meses, aí nós entendemos que a criança, protegida pelo próprio Deus do mal do aborto, está nascendo agora ou na própria família, ou então já está sendo acolhida pela família adotiva. Então nós, com oração que é prevista para o final da adoção espiritual, exatamente nós entregamos esta vida. A oração é assim: Senhor Jesus, hoje meu filho espiritual nasceu e confio plenamente que ele foi acolhido com muito amor e carinho. Abençoai-o em todos os seus caminhos, que possa crescer trazendo para este mundo o amor que vem de vós e os talentos que enriquecerão a humanidade. Esteja sempre com ele e que ele nunca se afaste de vós. Agradeço, Senhor, pela maravilhosa experiência da maternidade e paternidade espiritual.
E Que assim beleza, que beleza. é uma despedida no sentido, ó, esta criança agora já tem alguém que ame e ela com certeza dá todo o acolhimento e nós já no dia seguinte podemos de novo dizer para o Senhor, agora Senhor, eu gostaria de pedir segundo, escolhe para mim o segundo filho espiritual que eu posso cuidar. E aí recomeça o processo da adoção espiritual. Então, Tiago, nós temos uma pergunta aqui da Cléa, da Arquidiocese de Fortaleza, e ela é também membro da comunicação da Pastoral Familiar no nosso regional. E ela pergunta: como nós podemos perseverar na oração durante os 9 meses diante de momentos de desânimo? Então, por exemplo, pegando aqui essa pergunta da Cléa, se de repente alguém chegou no final do dia e não conseguiu ou esqueceu de rezar o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias, deve começar a recontar os 9 meses ou pode continuar no dia seguinte? No dia seguinte reza duas dezenas? Não. Nós pensamos o seguinte, né? Retorno àquilo que eu falei há pouco, né? Para dar esse destaque ainda especial, né? Trata-se de dar nosso amor, entregar nosso amor. Então, nós até entendemos, né, tantas vezes nas nossas relações familiares, quem também é casado sabe muito bem como as coisas acontecem. Tem um dia onde a gente dá todo o amor, todo o carinho, e tem um dia que parece que tudo está correndo, que até é difícil dizer bom dia para alguém. Mas mesmo assim, se entende que aquela pessoa, ela continua sendo amada, que por mais que eu hoje não falei para meu marido, para a esposa, para o meu filho, eu te amo, isso não significa que eu já hoje estou indiferente para ele. Então, na adoção espiritual, quando ocorre dia que por algum motivo eu esqueço que coisa fuge de cabeça e naquele dia eu não cumpri meu dever, pelo menos eu preciso naquele dia ou no dia seguinte confirmar ainda mais a certeza no meu amor que eu quero dar a esta criança e claro, eu posso no dia seguinte tranquilo continuar com a minha oração. Se eu quero acrescentar uma oração a mais ou fazer no outro dia um propósito especial, exatamente porque no outro dia eu não dei esta atenção, como às vezes acontece na família, fiquei tantos dias afastado, não tive tempo, não, aquele final de semana eu quero dar todo o mimo à minha família, eu quero estar com ela, vou desmarcar outras coisas. Da mesma maneira, nós podemos exatamente, em outra maneira, transmitir exatamente este nosso amor, de repente fazer algum propósito a mais, uma oração a mais, para que de fato esta criança possa receber todo o nosso amor. Muito bom. A Elisângela é ministra da Sagrada Comunhão aqui na nossa paróquia de Limoeiro e ela pergunta o seguinte: como a igreja pode apoiar as mães, as famílias que consideram esse movimento da adoção espiritual como uma espiritualidade mesmo que querem fomentar, né? Então, nesse sentido, como é que nós poderíamos articular, planejar, né, para que esse grande movimento possa chegar de fato às paróquias, aos grupos, né, aos movimentos que, com certeza, todos nós católicos somos pró-vida, somos a favor das duas vidas e de toda a vida, de toda a família, né? Somos da civilização, do amor, como dizia João Paulo II, acreditamos que a família é a célula mãe da sociedade. E aí nós sabemos que a adoção espiritual tem uma coordenação nacional, né? O senhor é o nosso diretor espiritual nacional. A Débora é a coordenadora, né? É a coordenadora nacional e tem articulações de nível regional, né? Aqui no nosso regional Nordeste, certo. O Cleiton, nosso seminarista aqui de Limoeiro do Norte, é o nosso coordenador de nível regional. Então, se alguém aí do regional também quiser ter mais informações de material, pode entrar em contato conosco, a gente passa o número dele, né? E as paróquias também, os movimentos também podem criar grupos, né? E eu posso explicar desta maneira, em que
que na verdade a adoção espiritual ela funciona como se fosse em duas formas paralelas, né? Ela pode ser e é de fato, no seu princípio, uma prática pessoal. Então, eu não preciso ter contato nenhum, até podemos dizer assim, nenhum grupo de adoção espiritual, nem coordenação com ninguém. Eu posso começar a adoção espiritual, como eu expliquei, desta maneira simples, e praticar a adoção espiritual simplesmente na presença do próprio Deus, como minha prática pessoal. E fazendo desta maneira, eu já estou fazendo a parte mais importante, parte mais necessária. Já estou colaborando com a vida desta criança que há pouco corria grave risco de ser morta e com a vida da mãe dela, né? Mas, em paralelo, também existe uma forma de viver a adoção espiritual como um dos movimentos pró-vida que também querem se preocupar com este tema, divulgando a própria adoção espiritual ou outros movimentos, gestos que colaboram com a defesa da vida. Então, de fato, nós tentamos instalar nas paróquias os núcleos de pró-vida exatamente através da instalação da adoção espiritual. E no princípio, é uma forma de unir as pessoas que já conheceram a adoção espiritual e querem praticar, também partilhando esta experiência com os outros. Também quando se instala na paróquia a adoção espiritual, este grupo, ele colabora também com a divulgação da adoção espiritual no meio de outras pastorais, movimentos da paróquia. Às vezes, quando o grupo ele já é bem formado, aí é capaz de ir para uma outra paróquia vizinha, ajudar, e de fato, assim, a adoção espiritual ela acaba sendo mais conhecida em vários lugares. Então, nós temos esta configuração né, do nosso trabalho que começa, eu vou falar o contrário então agora, né, que instalando na paróquia a adoção espiritual, temos no nível da paróquia um coordenador da adoção espiritual. E depois na diocese, então numa região, vicariato, dependendo como que a diocese é dividida, temos também algum representante que ajuda naquelas paróquias, naquela região, vicariato, forania, e temos também no nível da diocese alguém que é exatamente coordenador da adoção espiritual arquidiocesano ou diocesano. E no nível também do leste, nós no Rio Leste 1, aqui em Nordeste 2, no Nordeste 1, então também temos nossa coordenação. Enfim, existe esse esquema de trabalho que tem como objetivo criar esta proximidade entre nós que praticamos a adoção espiritual, que também incentiva a divulgação, mas também tem ainda um trabalho que nós aos poucos estamos desenvolvendo, que é exatamente no nível da paróquia, às vezes da comunidade católica, promover as ações pró-vida. Podem ser diversas ações, às vezes coisa muito simples. Por exemplo, tem uma paróquia, achei isso maravilhoso, onde foi a ideia do padre para que este grupo de adoção espiritual, ele possa no dia 25 de março, que é o dia da Anunciação do Senhor, lembramos no momento quando o anjo vem com uma pergunta se Nossa Senhora aceitaria o plano de Deus de acolher o Filho de Deus. Ela disse sim, então começa a gestação do Filho de Deus. Então nós também podemos começar nesse dia, por exemplo, a adoção espiritual. E naquela paróquia as pessoas são convidadas para naquele dia trazer algum presente que seria exatamente para Jesus. Tem outra que fazem isso para o dia 25 de dezembro. E o que se faz? Quais são presentes? Quais são os presentes? Na verdade, são aqueles
aquelas roupas, fraldas, outros objetos que compõem um enxoval de um bebê. E assim, naquela paróquia, pode-se ajudar as mulheres que vivem numa situação mais complicada materialmente, as famílias mais vulneráveis. Este enxoval, de maneira muito concreta, ajuda exatamente para estas mães. Então, é uma forma já de divulgar, de viver também as ações pró-vida. Também, claro, pode um grupo assim organizar palestras sobre o valor da vida, sobre o mal do aborto, fazer um encontro com jovens, com crianças. Então aqui já tem muitas opções, muitas possibilidades, mas, claro, o primeiro passo é a instalação de um grupo assim na paróquia. Então, quem talvez pensar, mas como que eu posso encontrar um grupo assim, uma coordenação? Então, é fácil procurar, por exemplo, nosso Instagram, @Adoção Espiritual Rio. E aí já tem lá um contato. Então, nosso site, adoçãoespiritualrio.org.br, adoção sem tio e sem cedilha. E lá temos links para nossa página, temos temos link para YouTube, onde também podemos conhecer um pouco mais sobre a adoção espiritual. Temos Instagram, Facebook, lá também encontramos o link para baixar aplicativo no nosso celular e também tem contato de WhatsApp. E pelo WhatsApp pode se localizar quem, por exemplo, quiser. Não conheço ninguém que faz parte dessa estrutura do trabalho da adoção espiritual. Então, na verdade, ele pode já, naquele momento, entrar em contato conosco e nós vamos tentar localizar algum grupo na proximidade, ou então também o que podemos fazer, convidar a pessoa a participar de um curso online de preparação dos colaboradores. E por mais que esta pessoa na proximidade não tenha nenhum grupo de adoção espiritual, ela mesma pode iniciar este trabalho na sua paróquia, depois, mais tarde, até na sua diocese. Então, é uma forma, eu acho, muito acessível e tranquila para todos nós. Então, o Jarlison, nosso colaborador aqui, né, ele irá colocar esse QR Code aí, que você pode apontar a câmera do seu celular aí para a tela, e você vai poder acessar o portal Adoção Espiritual rio.org.br através desse QR Code. Nós temos também esse material aqui, Dom Tiago, que é impressionante, especialmente para os estudantes. Nós estamos aqui fazendo esse podcast e tem uma faculdade aqui de estudantes da área da saúde também, tem enfermagem, tem fisioterapia, né, psicologia, e eu estava dando uma olhada aqui, realmente, especialmente para os jovens, eu acho que isso aqui seria muito benéfico para poder eles terem, de fato, um choque de realidade, né? Você pode nos apresentar esse material que tem de título Gênesis? Sim. Então, é um trabalho elaborado pela Fundação Pequenos Pés, traduzindo seria assim, Małych Stupek da Polônia, e nós colaboramos na tradução também deste material para o português. Então, na verdade, é um livrinho que, de maneira simples, mas científica, descreve os passos do desenvolvimento da vida humana. Então, é um material que ajuda no conhecimento da biologia, do desenvolvimento do ser humano. E tem aqui exatamente os períodos, né? Como que a biologia está falando, né? Primeira semana pré-embrionário, depois
fala sobre, por exemplo, segunda, terceira semana, que são os passos assim importantes, né, do desenvolvimento já de coração, primeiro já parte da coluna do futuro cérebro. Então uma forma de trazer o conhecimento, porque por aí alguns defensores do aborto dizem que o feto é, na verdade, um aglomerado de células. É como se fosse uma sopinha de células que não servem para nada e estão juntos desta maneira, fazendo não sei o quê. Mas aqui este conhecimento já nos ajuda a conhecermos muito bem o desenvolvimento do ser humano. E o especial deste livro também é que ele trabalha com a realidade aumentada. Então, quando nós baixamos para o nosso celular o aplicativo com o qual exatamente temos acesso a essa, vamos dizer, parte adicional especial deste livrinho, então, apontando aqui para, por exemplo, acredito, não sei se desta maneira acho que não vai ser possível mostrar, né? Mas de repente depois incluindo algumas imagens. Sim, Jarlison vai fazer a mágica aqui depois para vocês verem. Para aparecer, mas exatamente apontando aqui para esta página esquerda, aí já tem uma animação aqui que fala aqui neste caso o momento de encontro da célula masculina feminina, né? E aqui já o primeiro momento também do encontro do óvulo com espermatozoide, e assim depois realmente apresenta em 3D o ser humano em desenvolvimento. Então o material ele pelo lado, né, do conhecimento muito rico, e tem este acréscimo que é visualização 3D. Com certeza, um material muito, muito rico e especial. Muito bem, estamos em 1 hora de podcast. Olha como passou rápido, né? Sim, com certeza. E, Dom Tiago, poderíamos dizer que qualquer pessoa pode ser um pai ou uma mãe espiritual? Crianças podem também ser pai e mãe espiritual, solteiros, casados? Sim. É uma prática, como falei, pessoal, é para cada pessoa. O padre disse aqui sobre a criança. Crianças também podem já praticar a adoção espiritual. Claro, precisa ser uma criança que pelo menos já tem aquela básica capacidade de entender de que se trata, e ser naquele momento onde, às vezes com a ajuda, claro, dos seus pais, já está fazendo sua oração diária. Então, se tem, sei lá, 7, 8, 9 anos, tranquilamente, como já conheço várias crianças que começaram nesta idade a adoção espiritual, já pode se tornar pai e mãe espiritual, né? A adoção espiritual é muito boa também para os jovens, porque praticando ela, nós nos sensibilizamos também com este tema, também aprendemos, principalmente usando o nosso aplicativo, aprendemos muita coisa interessante sobre a biologia do ser humano, e claro, também se aprende que a nossa sexualidade é um dom de Deus, mas que temos que cuidar de maneira muito especial, com muita responsabilidade. E também, como tantas vezes já recebemos alguns testemunhos das pessoas idosas, elas vivem a adoção espiritual com uma experiência muito especial, porque, como nos falaram, por exemplo, eu lembro agora uma senhora que me disse assim: quando acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço
eu abro meu aplicativo, leio aquela mensagem e logo faço a minha oração pensando como que está hoje meu filho espiritual. Então a pessoa assim, que muitas das vezes parece que é deixada de lado, parece que já não tendo capacidade de trabalhar talvez como antigamente, talvez pode se tornar inútil até. Sabemos muito bem tantos casos até de depressão das pessoas idosas. Então aqui é podemos dizer, um trabalho espiritual, um compromisso espiritual muito importante que traz uma luz, uma alegria para a vida também de um idoso. E eu ainda aqui, eu quero indicar a adoção espiritual como uma prática muito especial na sua capacidade de cura, quando se trata das mulheres, também de homens que tomaram essa consciência porque colaboraram ou então fizeram exatamente o aborto. Não foi uma, nem foi duas vezes, foi muitas vezes que eu já conversei, trabalhando nas paróquias, com pessoas assim, com mulheres que elas falam exatamente sobre o peso que carregam. Padre com certeza também tem essa mesma experiência, né? E por mais que a pessoa já se confessou, retorna a este tema, parece que alguma parte do coração dela, dela mesma, está o tempo todo ainda machucada, por mais que Deus já perdoou. Parece talvez que a pessoa não é capaz de perdoar a si mesma. A consciência que tem do ato que cometeu pesa e muito. E aí exatamente a adoção espiritual, e eu tive já muitos testemunhos, consegue trazer o alívio e a cura para o coração das pessoas assim. Então eu vejo que a adoção espiritual é uma experiência muito, muito boa para todos nós. E nós estamos aqui na Diocese de Limoeiro, durante esses dias, nós estamos bebendo dessa graça justamente da missão Adoção Espiritual aqui Nordeste. E se Deus quiser, as próximas edições dessa missão serão ainda melhores, com outras pessoas conhecendo, né, esse movimento, e poderemos fazer aí uma festa, um evento muito maior. Então, convido também na Semana Nacional da Vida e da Família, que são celebradas em agosto e em outubro, também você promover aí na sua paróquia, né, junto ao seu grupo da Pastoral Familiar, ou do SCC, ou das equipes de Nossa Senhora, ou outros movimentos paroquiais, que possam conhecer a adoção espiritual e propor, né, a adoção espiritual aí para o seu pároco, para o seu grupo, né, que possa ser um gesto concreto nessa Semana Nacional da Vida, da Família, para também ser divulgado e implementado. Então, Dom Tiago, finalizando aqui o nosso podcast Educando na Fé, nós queremos agradecer imensamente ao senhor sua disponibilidade, né? De fato, o seu carinho com o qual o senhor veio aqui nos dirigir espiritualmente. Tivemos a oportunidade de conversar com o Dom André, né, o nosso bispo diocesano. Ele acolheu o Dom Tiago aqui na nossa diocese e deu carta branca, né? Deu carta branca para ele. Então, eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez de coração a toda a diocese de Limoeiro do Norte, em modo especial ao Dom André, pelo acolhimento, para o espaço para esta atividade, porque não é só espaço, o acolhimento, também um incentivo, também presença. Então, com certeza, eu ainda não falei isso para o Dom André, mas eu vou dizer que ele é o nosso colaborador também da adoção espiritual, da divulgação desta obra. Então, agradeço de coração o próprio Padre
Diogo também por me aguentar aqui durante esses dias aqui. Estou dando muito trabalho porque esta programação que nós temos aqui, claro, faz que alguém tem que estar comigo aqui, porque já estou aos poucos conhecendo, aqui dirigindo por aqui de Fortaleza, tudo mais, já estou conhecendo aqui onde tem qual cidade, na Morada Nova, eu já estou andando assim, daqui a pouco vou ficar craque aqui na região, mas já está aqui, cearense, né? Já está cearense. Então, muito obrigado por todo esse também o acolhimento da adoção espiritual, sua colaboração, carinho com este tema e também pela amizade e proximidade. E também, claro, aqui a Faculdade Vital, todo o centro educacional aqui, Escola Natural Rural. Escola Normal. Desculpa. E em nome do nosso podcast Educando na Fé, essa iniciativa da Pastoral da Educação, nós queremos também dar uma lembrancinha para o Dom Tiago. Então o Jarson dessa vez você vai aparecer no nosso podcast, né, Jarson? Só o braço que apareceu, eu acho. Então, Dom Tiago, aqui é uma lembrancinha nossa do nosso podcast. Perfeito. E dentro tem para o senhor, quando estiver tomando café, o seu chazinho, lembrar do nosso podcast. Opa! Foi feito especialmente. Do Norte, tem um brasão. Educando na Fé, Escola Normal Rural e Faculdade Vidal. Muito bom. Muito obrigado. E rezar por essas iniciativas aqui. O senhor vai tomando café e rezando por nós, né? É isso mesmo. Agradeço de coração por tudo e peço muitas bênçãos de Deus para cada um de vocês que estão conosco aqui através deste podcast e com certeza convido mais uma vez, conheçam a adoção espiritual, abracem essa proposta, eu garanto, muitas e lindas experiências estão aguardando vocês. O senhor pode dar uma bênção para os nossos ouvintes, para o grupo de pais e alunos católicos que formam essa pastoral da educação aqui? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Obrigado. Muito obrigado.